ministro Alexandre de Moraes, que deu uma decisão que ele disse, nos preparem aí os comentários, porque ele gosta de chamar atenção. A Câmara dos Deputados, só para fazer contexto, né, em relação a Carla Zambelli, Moraes determinou que tem que ser cassada. Carla Zambelli pega suas coisas, que já está lá na Itália, e nem volte, né? E dá muita assim, tristeza de ver isso, porque hoje eu vi uma entrevista do João, o filho dela, que estava até rouco de tanto gritar, e foi o aniversário dele. Então, parabéns, João, se caso você estiver nos assistindo, que Deus te abençoe e fique firme. Tem muitos filhos, como você mesmo, que estão sofrendo, né, no Brasil por conta do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é um episódio gravíssimo. O que aconteceu? A Câmara dos Deputados votou ontem por 17... Ontem não, foi hoje de manhã, né? 217 votos contra 170 e decidiu que a Carla Zambelli não seria cassada. Era a vontade de quem? Soberana, né? Soberania, pois é, soberania do plenário da Casa dos Representantes do Povo. Ela ganhou aí para manter o mandato com uma margem bem assim representativa. Mas bastou o PT, né? Sempre ele acionar o Supremo. Bastou Lindenberg acusar Hugo Mota de prevaricação, que quem? Ele, Alexandre de Moraes, entrou em cena. Então hoje Moraes simplesmente anulou a votação da Câmara e cassou a Zambelli de ofício. Disse que a mesa não pode decidir, que deve apenas declarar o que ele quer, né, que é a cassação. Só que o artigo 55 da Constituição Federal diz exatamente o contrário. Cassação por condenação criminal depende de decisão do plenário. E por isso que Mota levou a votação ao plenário. Ou seja, 513 deputados votaram. O PT reclamou, Moraes derrubou e a votação determinou a perda imediata do mandato. Adriles, fala sério, até quando, não é mesmo? Alexandre de Moraes manda no país. Alexandre de Moraes é um ditador. Até quando o Congresso Nacional, as lideranças políticas, os governadores, os senadores vão ficar brincando de achar que, eventualmente, existe uma democracia no país? A Carla Zambelli está previsto em Constituição que todo parlamentar condenado por um crime, eventualmente, terá seu mandato cassado mediante aprovação ou não do Congresso Nacional. O Congresso Nacional entendeu que Carla Zambelli não deveria ser cassada pelos inúmeros furos no processo que a condenou a 10 anos de cadeia por ter supostamente invadido um computador do TSE, né? Eventualmente, se você percebe que há um ditador que usurpa os poderes do legislativo, que usurpa os poderes do executivo, que atropela a Constituição, que eventualmente recebe 130 milhões de contrato através do escritório da sua advogada para fazer uma consultoria esquisita de defesa de um banco cancelado por uma corrupção de 12 bilhões de reais, em que o seu companheiro pediu sigilo total. Alexandre de Moraes tem um monturo de abusos, para usar um eufemismo, um monturo de rasgamento da Constituição. Alexandre de Moraes manda no país. E é um homem que manda no país que foi sancionado pela Magnitsky como violador de direitos humanos. E aí fica o Centrão, fica o Congresso Nacional, ficam os governadores, ficam os senadores, todo mundo brincando de achar, de dizer que o Brasil é uma democracia normal, que o Brasil está numa situação de normalidade. Não adianta você ter vitórias pontuais, como a não cassação da Carla Zambelli no Congresso Nacional, que no dia seguinte o Alexandre de Moraes vai lá e revoga. Qualquer vitória eventual e circunstancial do Congresso Nacional, qualquer legítima defesa do Congresso Nacional, as suas prerrogativas de poder, será anulada pelo senhor Alexandre de Moraes. E ele não tem o menor pudor de estar fazendo isso. Sabe por quê? Porque não tem resistência. Um homem que não tem resistência há 5, 6 anos, desde a instalação da CPI, dos inquéritos de fim de mundo, que criou tipificações criminais que não existem, crime de discurso de ódio, fake news, que cria exatamente manipulações dentro dos processos legais, que coloca pessoas na cadeia, que condena pessoas na cadeia a quase 20 anos de cadeia por portar um batom ou uma bíblia, por estarem na Praça dos Três Poderes. Qual é exatamente a diferença de fazer isso e de revogar uma cassação de mandato feita pelo Congresso Nacional? Alexandre de Moraes escarra
escarra no Congresso Nacional. Alexandre de Moraes escarra na cara da democracia brasileira, porque, eventualmente, não tem reação. Não tem reação das lideranças políticas que ficam enxugando gelo, dizendo que vai ter uma dosimetria, que não vai ter. A dosimetria também é provável de ser anulada, primeiro pelo governo Lula e depois, eventualmente, pode ser considerada ilegal e inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, através do senhor Alexandre de Moraes. Não adianta você lutar com armas pseudo-democráticas contra um ditador. Você tem que usar o regimento da nação e, constitucionalmente, pedir o impeachment desse monstro. Assim, é óbvio, é escancaradamente óbvio. Só não percebe, não vê quem não quer, ou quem é omisso, ou quem é covarde, ou quem anui com esse sistema. Falou bem falado, hein, Adriles? Agora respira. Carol, eu quero aproveitar que você também é do direito e juntar lá. Eu mencionei o artigo 55, eu não sei, né, para que a gente menciona, mas acho que é para constar nos registros, né, da história do Brasil, que nem todo mundo era burrinho, todo mundo sabia a lei, né, porque era bem falada, mas a lei, né, sei lá. Então tem o artigo 55. Eu só vou dar mais uma aqui, que o próprio ministro Alexandre de Moraes também hoje resolveu olhar e falar, a prisão do Bolsonaro, né, não. Não vou aliviar, e os exames dele tá mais ou menos. Isso é pauta ainda. Mas eu queria que você desse uma juntada rapidíssima nessa questão de como o ministro Alexandre de Moraes é protagonista sem olhar para a lei, que ele tem obrigação, dever funcional de tutelar a Constituição Federal. A Bia tem falado isso, né? Na faculdade de Direito a gente aprendia que você tinha a casa, né, autora do projeto de lei, a casa revisora ia para o veto, se o Congresso quisesse derrubava o veto, e sim, esse era o processo legislativo que a gente aprendia na faculdade. Acho que os novos alunos da faculdade de Direito têm que entender que, além da casa revisora, você tem uma segunda casa revisora, que é o STF. Quando o projeto de lei não vem, né, oriundo, né, quando a casa, né, que propõe aí o projeto de lei não é o próprio STF, todos os projetos de lei, a nova forma de se legislar no Brasil é a 4 mãos. Você já pergunta ali para o STF se está bonitinho, está como eles querem, e aí sim você começa a fazer a redação dos textos. O que me impressiona, principalmente nessa questão da Carla Zambelli, né? Eu entendo que essa votação, porque os parlamentares ali em Brasília, a gente já tinha dado como certo que a Carla ia ser cassada pelo Congresso, né? E aí hoje veio essa excelente surpresa. Para mim, isso foi um grito de chega. A gente não vai mais tolerar que o STF mande aqui. E aí vem o STF falar, mas será que chega mesmo? Será que vocês não vão tolerar mesmo? A gente viu isso, por exemplo, com o ministro Gilmar Mendes ali jogando para a PGR, né? Sendo exclusiva da PGR a autoria de impeachment de ministro. A gente viu a Alcolumbre esperneando e fim. Todo o recuo do Gilmar Mendes não se dá por pressão do Senado Federal, se dá porque eles estão costurando ali a 4 mãos um novo projeto de lei, então ele deu uma leve recuada para não ficar tão mal com a opinião pública. Mas a verdade é que o STF achincalha o nosso Congresso diariamente, achincalhou com Daniel Silveira, com o pedido de sustação penal do Ramagem, agora com a Carla Zambelli, e o que a gente tem é um Congresso acovardado, frouxo, que nada faz, fica reclamando, alguns poucos parlamentares que ainda tem coragem de ir à tribuna para reclamar, mas é uma minoria. O resto fica chateado, faz um postzinho na rede social e só. E um Senado com o rabo preso jamais visto, um Senado frouxo, covarde, que nada faz e assiste tudo isso de camarote. Assim, uma verdadeira vergonha que a gente está vivendo nesse Congresso Nacional. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.